Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente quinta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão que venceu o clássico contra o Palmeiras pelo placar de 1-0 e agora joga pelo empate lá na Allianz Parque na próxima quarta-feira. Estou trazendo as últimas informações e análise dos comentaristas dessa vitória do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Para dizer hoje é óbvio, falar depois é fácil, mas a gente está aqui para falar o que a gente achou do jogo. Claro. Que o fato dele ter poupado os jogadores contra o Botafogo, ele e Dorival Júnior, ajudou ontem ou não ajudou? Sem dúvida. E assim concorda? Desculpa. Imagina, até porque no segundo tempo o Corinthians já estava pregado. Teve gente que cornetou, porque o primeiro tempo o Botafogo deu um baile, fez 1-0, podia ter feito mais. Pô, colocou o time reserva. Mas olha aí, olha como os caras correram ontem. Assim como provavelmente ele vai poupar contra o Fortaleza, e tá certo. E tá certo, porque não dá pra você manter esse nível de intensidade. Olha o que o Rogério fez com o Bahia agora no jogo. Já foi na Sul-Americana, agora foi ontem com o Retrô a mesma coisa. Não dá pra você manter. E o time do Corinthians já não é pautado por essa intensidade dos seus jogadores. E não dá pra você abdicar dessa cara da qualidade técnica, ainda mais num jogo, mesmo na volta, quando tende a se defender mais. Então, acho que a estratégia tá correta. Mas mesmo assim, o Corinthians vai sentindo com o tempo. Até pela questão do nível do banco destoar. Tanto que até em algum momento no segundo tempo, o Dorival não vai mexer, assim, não vai trocar, porque acaba caindo muito a qualidade técnica. E você viu um desgaste dos principais jogadores. Então, acho que o Corinthians foi no limite, dentro da entrega, acho que isso valoriza ainda mais a vitória. Mas você achou que o Palmeiras jogou melhor? Eu achei que o jogo foi extremamente equilibrado. Para mim foi igual. Você achou também? Foi igual. Um jogo de momentos, Eu acho que assim, jogo de momentos. Foi por desempenho, melhor no primeiro eu acho que 1-1 era o resultado. Mas o Corinthians teve o seu mérito lá de fazer o gol. E aí um ponto que o João falou. Defensivamente, acho que tem que elogiar. Ainda mais os jogadores de defesa. O André Ramalho até errou um lance ou outro, um passe que ele atravessa, que o Vitor Roque... E aí o Gustavo Henrique faz a cobertura muito bem. Até estenderia também o elogio ao Ranieri. Não, o Ranieri foi partidaça. 6 desarmes, o líder na partida nesse aspecto. Então foi muito importante nesse combate. Então acho que o Corinthians teve esse mérito defensivo. Mas se pensar em desempenho... Acho que o empate, foi muito bem, mas correu os riscos o Ranieri ali de levar um segundo amarelo, hein? Sim. Existe uma reclamação da torcida do Palmeiras que o Ranieri poderia ter sido expulso e tem uma falta na entrada essa reclamação, não. Eu daria falta na entrada do Ranieri ali na entrada da área. O Wilton viu como um lance normal, um encontrão ali. No Vitor Roque. Isso, no Vitor Roque. Ali eu enxergo falta. Mas no lance que gerou o amarelo do Abel. Exatamente. Exatamente. Mas no lance o lance tão polêmico... Não tô dizendo que ele jogou mal. Não, eu achei um bom jogo do Ranieri. Muito intenso, correndo pelos dois lados. Correu riscos de ser expulso. Considerando que ele já tinha amarelo, você pode dar o segundo... É que eu discordo do primeiro amarelo dele. Não acho que era um lance de cartão amarelo. Concordo também. Até porque eu acho que o Dorival flagra isso, ele tira o Ranieri logo depois, né? Ele percebe que o jogador ali tá correndo um certo risco, mas foi uma partidaça e o Gustavo Henrique, sem sombra de dúvidas, fez a sua melhor partida pelo Corinthians até agora. Foi uma partida de gabarito, xerifão ontem na zaga. Até quando o André Ramalho, que fez uma boa partida, também falhou, ele salvou o companheiro. Foi uma partida assim... O Corinthians sofre há muito tempo no setor defensivo. O Corinthians tem jogadores de extrema qualidade para atacar, para criar. Você tem Garro, Carrillo, Memphis, Yuri. Mas a defesa sempre foi um ponto fraco. E a partir do momento que você tem um jogo tão importante contra uma equipe tão perigosa que é o rival Palmeiras, e você faz um jogo desse, você traz segurança para o jogo de volta no Allianz, que o Palmeiras vai oferecer ainda mais perigo, sem dúvidas. Então isso dá moral não só para os zagueiros, mas também para o Dorival que comandou. O Dorival, o treinador, tem seu mérito na equipe ter se defendido tão bem ontem contra o Palmeiras. O Eugênio falou agora há pouco, trouxe a opinião dele sobre... o gol anulado do Palmeiras. Quero ouvir o André também, quero ouvir o Johnny. Vou deixar minha opinião também. Vocês me conhecem, eu já falei várias vezes aqui no programa que eu não gosto dessas linhas do jeito que eles fazem. E aí, o torcedor do Palmeiras hoje está reclamando muito. E vai ter outros jogos, se bobear já teve, não lembro de um agora, que ele vai comemorar pelo mesmo motivo. Então, times vão reclamar porque foram prejudicados e vão comemorar porque foram beneficiados. A mesma coisa, essas linhas que eu não gosto, que anulam um gol por milímetro. Por milímetro. Já falamos aqui, eu já falei, na Inglaterra engrossaram a linha, no mundo inteiro, na Copa do Mundo, na Eurocopa, tem o impedimento lá semiautomático, que eles usam a tecnologia. A Confederação Brasileira de Futebol está atrasada em relação a isso. Já prometeram para o ano que vem. É tarde.
Tem muito dinheiro. Isso já deveria estar sendo usado aqui no Brasil. E outra coisa, na minha opinião, eles trabalham contra a essência, a alegria do jogo, que é o gol, anulando o gol por milímetros. Você olha esse lance, você tem certeza? Ó, a gente está olhando ali. Alguém tem certeza se estava impedido ou não? Não dá pra Se isso fosse nos anos 90, 2000, acho que até 2010, seria o quê? Mesma linha e gol. Aí Ou o bandeirinha levantaria e ninguém ia discutir também, né? Hoje em dia, eles ficam traçando essas linhas, aí às vezes anula, às vezes não anula. Hoje o Palmeiras está bravo, amanhã o Palmeiras vai comemorar porque o adversário teve um gol anulado da mesma forma. Ontem foi bom para o Corinthians, vai ter dia que vai ser ruim para o Corinthians e vamos ficar todos discutindo em lances que o gol é anulado por milímetro, por um fio de cabelo. É trabalhar contra o jogo, contra a alegria do jogo que é o futebol. A minha opinião é essa, Já passou da hora de termos o semiautomático. Não, isso sem dúvidas. Sem dúvidas. Esse é o ponto central. A mim, sinceramente, não me incomoda que haja um impedimento milimétrico, que faz parte do jogo. Você tem que estabelecer um critério, ou tá impedido ou não tá. Com o semiautomático, às vezes você vê aquelas, quando traça, a ponta do nariz do cara estava impedido, isso anula o gol. É frustrante para quem vê o gol anular? É frustrante. Mas é a regra. Mas a regra é o critério. Só que essa é a questão desse lance. Não dá pra você olhar esse lance e falar, ó, eu tenho convicção que... Não, você tem a impressão. Assim, o Eugênio até eu concordo com o ponto do Eugênio, assim, a questão, ele tem a impressão que estava na mesma linha. Eu tenho a impressão que estava impedido, mas a minha impressão, sinceramente, não representa absolutamente nada. Ter a impressão não significa que está. Eu também tenho a impressão que está um pouquinho na frente. Mas assim, eu não consigo falar essa imagem e ter convicção. E é o tipo de lance que só o semiautomático vai resolver. E além da questão de estar um pouco ou não estar, também gera a reclamação do frame, se a bola já havia saído do pé do cobrador ou não. É um bom outro ponto. Se a gente tem uma tecnologia avançada, você não vai ter essa dúvida. Né? Porque a reclamação do palmeirense é essa. Nesse momento pode até estar parecendo que está impedido, mas a bola já saiu do pé do cobrador. Então, enquanto a gente não tiver uma tecnologia que blinde a arbitragem disso, mas o Abel mesmo citou agora, gente. O Abel Neto. Quantas vezes o Abel Ferreira falou, acho que foi contra o Atlético, o Galo, que teve um pênalti. Ele falou, não, se a arbitragem marcou, tá tudo certo. Foi a favor dele. Aí ontem ele jogou contra o São Paulo, na contra o São Paulo. Paulista, na Copa do Brasil do ano passado também, o pênalti que foi dado pro Palmeiras contra o São Paulo. Faz parte, não é uma questão... Porque daí cria peste, ainda mais com a rivalidade quente, o jogo foi em Itaquera, porque o Corinthians beneficiado em Itaquera. No frame ali, pra mim, a conclusão é que estava impedido. Por pouco, mas estava, é a regra. A gente tem que rever essa questão do impedimento ser marcado por milímetros. Realmente fica chato. É um gol que poderia ter sido dado em qualquer outra circunstância anos atrás. Mas hoje, da forma que a gente analisa o futebol e precisa analisar por conta das regras, eu acho que tinha que ser anulado sim. Eu fiquei até na dúvida se a linha estava exatamente no ponto ali, traçada no... Então essa é a dificuldade. Então. O braço, né? Se a linha está no braço, está no ombro... São tantos pontos, né? Até o João tocou na questão de o momento em que você toca na bola, se a linha está exatamente no ponto... tudo você muito... mudar meio segundo já muda. Exato. Deixa de ser ou passa a ser impedido. Exatamente. Não, a gente trabalha com televisão aqui por trás das câmeras, o Dom que também trabalhou muito tempo, o frame. O frame com é ínfimo. Já muda tudo, cara. Muda tudo. Você não vai ter a conclusão que um frame pra frente ou um frame pra trás, a bola saiu do pé do marcador. Só se for uma tecnologia semiautomática. Não temos ainda. A gente vai ficar aqui se pautando hoje o dia inteiro sobre isso. Já que a gente está falando sobre o frame é o momento exato. Por exemplo, o momento exato em que o cara toca na bola. Memphis. Gostaria de lembrar que no final de semana ele estava no banco, saiu do banco, entrou e fez o gol de empate contra o Botafogo. Tudo isso num momento em que, por exemplo, essa semana o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, foi perguntado e falou, não tem nada disso, porque começaram umas especulações, tá? De que o Corinthians poderia rescindir o contrato, o Memphis tinha mostrado descontentamento dele. Até faltou num treino, lembra? Faltou no primeiro treino. No primeiro treino. Após a Copa do Mundo de Clubes. Faltou porque estava com o salário atrasado, então ficou esse zum, vai ficar, vai embora, pode rescindir. Ficou, pelo jeito o Corinthians pagou. Não sei se tudo, mas parte do que devia para ele. Sim. E ele e parte da torcida criticando o Memphis, e ele foi decisivo em 2 jogos. Sem dúvida. Contra o Botafogo e ontem de novo. Olha, 11 jogos, até marcar pela primeira vez em clássicos, é isso? 11 clássicos? 11 clássicos, então só os clássicos aí. 11 clássicos, 839 minutos.
4 assistências, 9 finalizações, 4 certas, mas ontem foi o primeiro gol dele em clássicos. Eu estava até vendo os números ontem, ele completou 47 jogos pelo Corinthians no total, não só clássicos. 15 gols com o gol de ontem e 14 assistências. Tá ruim? Então dá 29 participações em 47 jogos. O gol de ontem é histórico, por ser num derby, por ser num mata-mata. Teve outros gols importantes. Eu lembro de um gol que ele fez contra o Atlético Paranaense, um golaço de falta primeiro dele. Na Neoquímica. Primeiro. Foi o primeiro? Primeiro gol dele. Que era um momento crítico do Corinthians na luta contra o rebaixamento e um jogo difícil. Terminou 4 a 1. Tava 2-0 pro Corinthians, o Atlético Paranaense empata em 2-2 e ele faz esse golaço e acaba 5-2. Mas esse gol de ontem é marcante por ser num clássico, por ser mata-mata e por ser contra o Palmeiras. Certo, amigos? Sem dúvida, Isabel. Ele já havia se destacado contra o Palmeiras no Paulistão, pela boa assistência no gol do Yuri Alberto, mas faltava o gol. E ele estava sendo cobrado, foi muito mal contra o São Paulo. Ele ainda não teve uma boa atuação em Majestosa, mas contra o Palmeiras o Memphis vai bem. E você lembrou dos números? Pra mim, assim, desculpa. Se você tem um jogador que em menos de um ano já tem basicamente 30 participações em gol, cara, quem reclama, tudo bem. E outra coisa, assim, ele não teve a melhor das atuações dele ontem também. Eu ia falar, cara, eu não tava gostando do jogo dele nem até contra o Botafogo gol, quando entrou, mas a partir do momento que ele acerta e faz o gol, você não pode deixar de lado um cara com o talento. Quem fica reclamando tanto de Memphis? O Memphis tem torcedores, eu digo. Merece, sabe, tipo, jogadores que já passaram pelo Corinthians com zero talento no ataque, cara. Porque decide jogo. Ô, Johnny. Decide jogo, Abel. Concordo com você. A reclamação, muitas vezes, e até nesse caso, é exagerada, um pouco exagerada. Mas também faz parte da vida de um grande jogador, de um grande clube, ele ser cobrado para fazer a diferença em jogos decisivos, em clássicos. O Estevão, figura fundamental no Palmeiras até agora há pouco. Era cobrado porque não faz gol em jogo grande. Não foi embora com essa peste. Foi embora, ainda fez um gol ali contra o Chelsea importante, né? Mas era... E a cobrança do Memphis, por um lado, eu acho natural. Sim. Assim, agora, quem fala, tem que ir embora, não serve pro Corinthians... Tá, desculpa, discordo totalmente. Ele é importantíssimo pro Corinthians. Se não for o melhor, é um dos melhores. Agora, ele ser cobrado por não decidir grandes jogos ou clássicos, eu vejo como natural. Uma cobrança natural, mas exagero natural. Não serve pro Corinthians, tem que ir embora. Isso é exagero. Agora, os grandes jogadores, eles ficam marcados por quê? Por jogos decisivos, por finais, por títulos, por decidir clássicos. Ou tô errado? Não, tá. Abel, se fosse pelo imediatismo, o Yuri Alberto já tinha saído do Corinthians. Sim. E o Yuri caminha para ser um ídolo, até pelas declarações, pela identificação que ele está criando com o Corinthians. O Memphis vai pelo mesmo caminho. É natural você cobrar um jogador que tem qualidade. É natural, tá certo. Mas a partir do momento que você fala, não, tem que rescindir, não serve para Corinthians, eu vou me segurar, não vou ficar citando nomes, mas é o que eu falei. Aí você coloca qualquer um na frente. E entendeu? Vou te dizer mais. Hoje, aquele torcedor do Corinthians, das ruas, do boteco, da roda de samba, que a gente adora, que tava falando, o Memphis tem que ir embora. Hoje o cara tá com a camisa escrito Memphis. Tá com a faixinha e fazendo assim. Com a faixinha, mudou. Dando flechada. Sim ou não? Ali, dando flechada. Isso é maravilhoso. O torcedor muda de um dia pro outro, Eugênio. O jogador que ele tava cornetando, falando que tinha que ir embora, hoje ele veste a camisa escrito atrás. Aí vem a famosa frase... Manda a figurinha pro amigo, esse aqui é meu jogador. Eu nunca critiquei. Jogador de bola. Jogador de bola. Memphis Depay? Não é? Pô, eu acho. Lógico que é. Eu acho. E o que é impressionante pra mim, cara, o João tocou no ponto. Se você olha até o gol, eu não achava o jogo dele bom. Que errado tudo! Muitos erros técnicos. E assim, não é nem pela postura de brigar sem a bola, não, mas muitas jogadas que morriam ali. A gente... Mas aqui, desculpa, Dom. Não, imagina. É uma coisa que eu debati muito, briguei muito no jogo com o São Paulo quando ele foi substituído. Não pode tirar. O Dorival tirou o cara que é capaz de resolver o jogo. Não pode. Exato. Pra botar um menino que tava quase que estreando, né? No segundo jogo lá do Guinegão e tal, mas tava ali, um jovem de 18 anos. Aí você tira, porque tem que ter energia e tal. Cara, ele é um jogador que pode te dar o gol. Sabe? É isso. Total, vou lembrar tem toda razão. Romário. Romário, conhecido por todos, respeitado por todos, enquanto jogador, por ser o gênio que resolvia jogos. Pouquíssimo participava dos jogos. Ficava ali, tocava 2, 3 vezes da bola, mas quando tocava, pimba. É um jogador diferente. Desculpa. Não, de forma alguma. E esse é o ponto, porque você fala, não era bom o jogo, mas ele sofre o pênalti que poderia ter aberto o placar e ele decide o jogo. É verdade que teve falha defensiva do Palmeiras, mas aí tem dois méritos do Memphis. Isso, né? Aí tem 2 méritos do Memphis.
a movimentação é inteligente para enganar, ele retardar a passada justamente para receber nas costas do Gustavo Gomes, e o gesto, o cabeceio. Ele não é simples e não é muito a dele. Ele foi muito bem. Então, assim, é o cara que não fez um grande jogo, mas ele decidiu. E aí virou o herói do clássico. Então, assim, isso tem que ser destacado. Isso, assim como contra o Botafogo, um jogo complicado, Corinthians poderia estar já derrotado no intervalo, ele entra e vai lá e consegue esse ponto. Então, acho que... E até destacando a atuação coletiva de entrega do Corinthians, o trio como um todo não foi uma grande atuação. Perfeito, é isso que eu ia falar. O Yuri, e aí eu acho até compreensível. O Yuri ainda parece fora de ritmo, né? Fora de ritmo, e o Galo que é também. Completamente compreensível. O Yuri voltou no jogo passado, eu acho que é algo que você tem que levar em consideração, não dá para ser muito crítico em relação a isso. E mesmo a dinâmica do trio, eles se entendem muito bem, é verdade. Mas eles não jogavam desde a final contra o Palmeiras. O Dorival não teve isso. Então, assim, também apontar, eles não funcionaram, o Dorival não conseguiu extrair... Calma, foi um jogo dos três, eu acho que também é injusto cobrar. Mas, assim, o Corinthians ter conseguido essa vitória, mesmo com não tendo essa dinâmica, o funcionamento dos três, também acho que é algo para ressaltar. Então, que disse tudo, Abel. E eu acho que isso é um fator que traz até, quem sabe, esperança para o torcedor do Corinthians. Porque muito se diz do trio nunca ter perdido. Né? Quando estiveram em Itaquera, absurdo, cara. Garro, Memphis e Yuri, o Corinthians nunca perdeu. E ontem, os três estiveram abaixo. Então, isso traz esperança por quê? A partir do momento que o Yuri tiver com ritmo, o Garro voltar a ter ritmo e o Memphis tendo uma noite estrelada, um dia bom, se o Corinthians Memphis pode jogar melhor. Toda vez que tiver abaixo, decidir o jogo como ele fez ontem, Esquece. o torcedor O adora. saldo tá bem, tá ótimo. Vai, Eugênio? Sim, claro. Mas eu acho que, assim, é preciso encarar esse jogo de ontem como um jogo em que o Corinthians esteve acima da sua média. Em termos de intensidade, em termos de defesa, atenção, em termos de foco. Não é sempre assim. Sim. Se a gente... pode melhorar, sempre pode melhorar. Todos os times podem melhorar, sempre. Só que o Corinthians, ele oscila muito de um jogo para o outro, especialmente quando joga fora de casa. Atitude, organização, foco, são completamente diferentes. Ontem, principalmente, parte defensiva, bem diferente do que tem sido nos últimos tempos. Sim. Né? Muito mais seguro o Corinthians, Outro time ontem, Mas defensivamente. E até por isso eu reforço. Acho que contra o Fortaleza no fim de semana. Choque Kaká. Pode mudar, porque assim, acho. justamente o Corinthians oscila muito porque mesmo com o time titular e tem a sua entrega, é um time ainda que tem mais dificuldade do que outros. Acho que também é necessário dar uma minutagem, talvez, para Garro e Yuri entrarem um pouco mais no ritmo, né? Não, por isso que 90 minutos, o que obviamente. Fez contra o Botafogo eu achei muito adequado. Eu também muito acho. adequado. Também acho. Foi assim, a estratégia, o planejamento, eu achei muito correto. Em relação à minutagem, pensando em trazer esses caras de volta, mas também se não forçar a ponto de você perder a intensidade do Corinthians, que já tem essa situação. E assim, convenhamos, a temporada do Corinthians agora, tendo aberto a vantagem, é focar muito na Copa do Brasil. O quê? É focar Sem muito. dúvidas. Porque já está eliminado das competições continentais. Você tem um time que, quando não tiver essa mescla com competição, você vai ter os três. E aí você consegue, acho que, fazer uma pontuação para fazer um brasileiro seguro ali, Honesto, pelo menos de meio de tabela. Sim. E na Copa do Brasil, com o seu time titular que é forte, se você consegue passar, porque ainda, sinceramente, acho que está ainda 50-50, não acho que é o Corinthians tendo aberto a vantagem de 1-0, está encaminhada. Garante nada. Para mim, está 50-50 o duelo. Mas se você consegue passar para umas quartas de final, você consegue vislumbrar indo para frente, tendo eliminado ainda um dos melhores times do país. Estou trazendo aqui algumas informações do Corinthians, estou trazendo aqui uma imagem do SofaScore com a quantidade de finalizações do Corinthians durante a partida. A equipe do Corinthians finalizou 10 vezes, 5 dessas finalizações foram no alvo. Cedeu ao Palmeiras 11 finalizações, 4 delas no alvo. O Corinthians finalizou dentro da área 5 vezes, como também finalizou de fora da área outras 5 vezes. Segundo o SofaScore, o jogador que mais se destacou no Corinthians durante a partida foi Mateuzinho. Teve uma nota 8 e foi declarado, segundo o SofaScore, como o melhor jogador da partida, jogador que deu assistência para o gol de Memphis. Enfim, vitória importante do Corinthians, que na próxima semana joga o jogo da volta no Allianz Parque, precisando somente de um empate para se classificar para as quartas de finais. Se perder pelo placar de um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Mas acredito que o Corinthians tem todo o potencial de conseguir trazer no mínimo um empate, quem sabe uma vitória, até porque o Palmeiras vai ter que ir para cima, vai acabar dando espaço. E aí a gente tem que ver como o Dorival Júnior vai preparar o time também nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro.
muito provável que ele deva poupar grande parte dos principais jogadores, já pensando nesse jogo da volta da Copa do Brasil. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!